Hoje nós vamos falar sobre Abigail. Abigail foi uma personagem bíblica citada no Antigo Testamento. Ela era esposa de Nabal, um homem rico de Maom, no território da tribo de Judá, nas proximidades do Carmelo. A sua riqueza vinha das muitas ovelhas e cabras que possuía, mas, apesar de tanta riqueza, Nabal não era generoso. Ele era um homem ruim e insensato, ao contrário de Abigail, que era inteligente e bonita. 1 Samuel 25, 2-3. Seu marido Nabal, ele era duro e ignorante, e ele acabou tratando Davi de forma grosseira. Ele se recusou a dar presentes aos homens de Davi no tempo da tosquia de ovelhas. Abigail percebeu que a atitude do marido era um insulto velado ao rei Davi. Ela sabia que tal atitude colocava em risco toda a sua casa, pois Davi ficou irritado e planejava se vingar. Então, Abigail preparou uma generosa dádiva de suprimentos com pães, vinho, ovelhas, trigo, passas e figos, e entregou a Davi e a seus homens. De forma muito prudente e com palavras de reconciliação, Abigail reverteu aquela situação. Ela controlou a ira de Davi e salvou a vida de Nabal. Na ocasião, Davi agradeceu a Deus por ter enviado Abigail ao seu encontro, pois, com toda a sua sabedoria, ela acabou evitando que ele derramasse sangue desnecessariamente, cometendo injustiça. Mais tarde, Abigail contou a Nabal o que havia ocorrido. Então, aterrorizado, ele sofreu um ataque, quando compreendeu que escapou da morte por pouco. Esse ataque, que o deixou paralisado como uma pedra, em 1 Samuel 25, 37, esta palavra para alguns estudiosos poderia significar que ele sofreu um infarto e ficou acamado. Logo passado 10 dias, o Senhor o feriu, vindo ele a morrer. Quando soube da morte de Nabal, Davi agradeceu a Deus por tê-lo impedido de praticar o mal, talvez por ter feito com que aquela maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. 1 Samuel 25, 39. Abigail e Davi. Após saber da viuvez de Abigail, Davi rapidamente enviou uma mensagem a ela pedindo que se tornasse sua esposa. Abigail aceitou o pedido de Davi e, acompanhada por suas 5 servas, ela foi ao encontro dele, tornando sua esposa. Quando Davi, forçado a fugir de Gate, a Bíblia registra que ele levou Abigail consigo. 1 Samuel 27, 3. Em Hebrom, Abigail teve um filho de Davi, Quileabe, seu segundo filho. Quileabe também é chamado de Daniel em 1 Crônicas 3:11. Sem dúvida, Abigail foi um exemplo de mulher pacificadora, prudente e sábia. Ela soube reconhecer os propósitos de Deus para a vida de Davi e, com sua atitude acertada, foi usada pelo Senhor para evitar que a maldade fosse cometida. O que podemos aprender com a história de Abigail? Primeiro, prudência. A principal virtude dessa mulher era a prudência, pois fazia dela formosa aos olhos de Deus. A Bíblia diz que o homem e a mulher prudente alegra o coração de Deus. Segundo, uma mulher de bom entendimento. Abigail era uma mulher bem entendida, que conhecia o caminho da justiça. Por isso, sabemos que o entendimento faz com que o reino do céu seja expandido e que a justiça de Deus desça sobre a terra. Terceiro, mulher pacificadora. Abigail foi a mulher que pediu misericórdia a Davi para que não matasse seu marido Nabal, trazendo-lhe ofertas e lhe falando que Nabal, na verdade, era filho de Belial, que a loucura estava com ele e que suas ações eram de um homem irracional. Quarto, boa serva. Ela era uma esposa que se destacava por sua fidelidade e de ser uma boa serva. Ela correu ao saber que Davi estava se levantando para ir até Nabal para retribuir conforme as suas obras. Quinto, esperar pela salvação. Isso mostra que ela era uma mulher paciente, que representa uma das virtudes mais importantes descritas na Bíblia. Ela esperou o agir de Deus sobre seu marido Nabal, que era um homem maligno. Deus o matou e Davi a tomou como sua mulher. Isso mostra que Deus age no tempo certo e que o sofrimento em breve irá cessar. Abigail esperou em Deus
e com isso recebeu um presente que era ser esposa do rei Davi. Como morreu Abigail? A verdade é que a Bíblia não dita como ela morreu. Não há evidências em nenhuma parte do Velho Testamento que faça essa menção. No entanto, na novela Record, sobre a vida do rei Davi, ilustra que Abigail tenha sido ferida e Davi carrega ela nos braços, onde o sangue sai pelo seu corpo e com isso Abigail morre em seus braços. Mas sabemos que a série ela toma os assuntos principais com embasamento bíblico. Aquilo que não está escrito na Bíblia, eles complementam com a ficção. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, curta, comenta e compartilha. Até o próximo.